Tudo bem com vocês, crianças? Eu sou a professora Graciele e vou estar a partir de hoje junto com vocês em algumas aulas. As aulas que eu estarei ministrando são as aulas de História e de Geografia. Espero estar contribuindo com o conhecimento de vocês. Então, vamos iniciar? A minha primeira aula será uma aula de Geografia. Então, vocês vão pegar a apostila número 2 de vocês, né? Nós já estamos na segunda unidade da nossa apostila, não é mesmo? Então, peguem lá. Nós vamos estudar sobre a representação do espaço. Então, vamos estar estudando da página 40 até a página 47. O que nós vamos estar estudando nessa unidade? Então, nós vamos estudar quais são as diferentes formas de representar um espaço, né? De representação de um espaço, e vamos estar relembrando as diversas maneiras que tem da gente observar algum objeto ou aquilo que a gente está analisando, correto? Então vamos lá. Aqui nós temos a nossa unidade número 9, a representação do espaço. Então ele traz ali, ó, deixa uma apostila de vocês aberta, né? Dessa forma aqui, que vocês vão conseguir olhar a nossa imagem como um todo, tá? Então, o que nós vemos nessa imagem? O que está acontecendo nessa sala de aula? Nós temos um menino e uma menina. O que eles estão desenhando? Então, eu sei como é o local onde o menino da imagem está. O que ele está desenhando? Você gosta de desenhar? Que desenhos você costuma fazer? Então, quando você vai lá, ó, observar aqui, ó, o que o menino está fazendo, né? Ele está desenhando o que a gente pode observar? Ele desenhou uma cadeira, uma criança, uma mesa e aqui aparentemente seria um quadro. Então, vamos supor que ele está desenhando uma sala de aula. Aí você vai se perguntar assim, professora, como que você sabe que é uma sala de aula? Então, eu estou imaginando que seja. Por quê? Pela representação do ambiente onde ele está, olhando a imagem dá a entender que ele está numa sala de aula, né? E por ele estar desenhando ali uma mesa, uma cadeira e uma criança, não é mesmo? Vocês concordam comigo ou acham que ele está desenhando outra coisa? E a nossa última pergunta, ela nos pede se a gente gosta de desenhar. Você aí gosta de desenhar? E o que você costuma desenhar? Qual que é a frequência, né? Que desenhos que você gosta de desenhar? Gosta de desenhar animais, árvores? E aí, o que vocês gostam de desenhar? Me contem também. Vamos iniciar? Então, ideias em construção. Diferentes formas de representação. Em nosso dia a dia, passamos por diversos lugares. Nossa casa, a rua onde moramos, a escola, a rua da escola, entre outros. Os lugares aonde vamos podem ser representados de diversas formas. Então, olha lá, eu posso representar por meio de desenho, por meio da fotografia, por meio de mapas, por meio de pinturas em quadros e também por maquetes, entre outros, correto? Então, agora aqui, ó, veja as imagens a seguir. Então, nós vamos olhar uma imagem, várias imagens que tratam sobre o mesmo local. Então, qual que é o local? É o Teatro do Amazonas, que fica em Manaus, que é a capital do estado de Amazonas. Então, aqui nós temos a primeira imagem, uma fotografia do Teatro Amazonas. Então, a pessoa foi lá e tirou uma fotografia desse ponto de vista e teve essa imagem. Aqui nós temos uma ilustração do Teatro do Amazonas. Então, foi um desenho, né? Uma ilustração feita no computador desse mesmo teatro. Já observem como é diferente. Aqui nós temos o quê? Uma maquete do Teatro do Amazonas, que também é outro tipo de representação. A imagem a seguir, ó, é uma pintura do Teatro do Amazonas. Então, temos aqui, ó, quem fez essa pintura foi o Neylon Batista. Teatro do Amazonas, em 2017, é um acrílico sobre a tela e está lá na cidade de Manaus, no país chamado Brasil. Então, nós temos, então, ó, nós vemos uma pintura, uma maquete, uma ilustração e uma fotografia que mostram o quê? O mesmo local. Se vocês observarem, elas têm as suas diferenças, que a gente consegue perceber como que cada um foi feito. Identificar se é uma fotografia, se é uma ilustração, né? Se é uma maquete, ou ainda se ela é uma pintura. Podemos representar o mesmo lugar de diferentes formas, como no exemplo do Teatro do Amazonas. Cada uma dessas formas de representação é produzida de diversas maneiras. Então, olha lá,
Fotografia é o quê? Uma imagem feita por uma câmera fotográfica. Então, fotografia eu faço ela como? Através de uma câmera fotográfica. O desenho, eu posso ter uma imagem feita à mão ou por meio de programas de computadores. A pintura é uma imagem reproduzida à mão com tintas e pincel. A maquete é uma construção em miniatura usada para representar objetos ou elementos de um mesmo lugar. Então, vou mostrar para vocês agora como é essa imagem do Teatro do Amazonas lá no Google Maps. Vamos lá? Primeiro, a professora vai mostrar para vocês aonde fica o estado do Amazonas. Então, nós vimos que o Teatro Amazonas fica o quê? Localizado lá na capital, Manaus, né? Que pertence ao estado do Amazonas. Então, ele está localizado aqui, ó, nesse estado aqui, ó. Agora, vocês vão acompanhar comigo, ó. A professora só digitou aqui, ó, Teatro Amazonas. Então, peguem o navegador de vocês, do celular ou do computador e digitem lá, Teatro Amazonas. Aí nós temos aqui, ó, nós temos imagens e aqui nós temos o que, ó, o Maps. Então, vamos lá, ó. Clica nele e ele vai abrir a localização. Então, olha aqui, ó, eu encontrei ele aqui, ó, Teatro Amazonas, Teatro de Ópera na Floresta Tropical. Tem vários outros, ó, como vocês podem observar, ó, o Museu da Casa, tem uma feira de artesanato, Tropical Multilojas, então vai dando destaque para algumas empresas, outros prédios públicos que nós temos ali também na localização. Aqui nós podemos ver o quê? Fotos. Então, eu vou clicar aqui e vou mostrar para vocês como que é o Teatro do Amazonas. São algumas outras fotos, né? Esse aqui é a vista para o lado de fora, né? E depende, tem vários ângulos, né? Que as pessoas tiram fotos. Aqui nós temos uma imagem de dentro dele. Olha como que ele é. Observem os detalhes, ó. Outra imagem, ó, de fora. Então, ele é localizado, ó, aparentemente parece ser localizado numa praça, né? Ó, tem um espaço. Olha, outra imagem lá de dentro. Olha o teto dele. É um desenho, né? Parece ser uma pintura. Olha aqui, mais uma foto de dentro dele. Outro recurso que tem aqui no Google Maps é esse Street View. Aqui, ó, em 360. Então, a gente vai clicar nele e a gente vai poder observar uma foto tirada de vários, né? Ela foi tirada de um ângulo, mas a gente conseguirá, ó, olhar o seu entorno, ó. Então, olha aqui, ó. Nós sempre vimos ali algumas fotos, né? Olhando de frente para o Teatro Amazonas. Aí aqui, ó, é uma foto da lateral, ó. Olha o que temos aqui na lateral, ó. Temos uma escadaria, um espaço para estacionamento. Viram que bacana? Agora vamos tentar ver uma lá de dentro do teatro. Então aqui, ó, nós temos uma foto que foi tirada dentro do teatro, ó. Então a gente consegue fazer com o mouse, né, com o celular também. Às vezes vocês conseguem ir mexendo na tela e a foto ir girando, né, nas dimensões, ó. Então aqui é aberto a visitação, ó, temos pessoas que estão visitando, né, tirando fotos, e a gente consegue ter uma noção de como que é mais, né, ver mais os detalhes, né, desse teatro. Nós temos aqui, ó, uma foto do lado de fora, né, tendo uma outra visão, ó. Aqui essa foto foi tirada de frente do Teatro Amazonas para a praça, né? Então, olha a praça que está em volta, ó. Vamos ver se nós encontramos o teatro. Então, a gente vai girando a foto, ó. Você consegue ir mexendo. E, ó, olha aqui onde está o nosso teatro. Viu que legal? Então, esse é um recurso bem interessante que a gente pode utilizar para conhecer qualquer outro lugar, desde que tenha as fotos, né, já disponível na internet. Então, se você tem curiosidade de conhecer algum lugar, saber como que é, né, basta vir ali no Google, né, e digitar. O que vocês acham de vocês procurar a escola de vocês? E aí, o que vocês acham dessa ideia? Tentam procurar aí no Google a escola de vocês, para ver o que vocês visualizam. Então, vou aproveitar também e vou mostrar para vocês o município de Sinop. Então, a mesma coisa, ó, digitei aqui ó, no Google Sinop, Mato Grosso, e vou aqui no Maps. Então, a gente vai ter uma visão, né? Visão de via satélite, que a gente fala, da nossa cidade, né? É uma dimensão bem reduzida, ó. Então, Sinop já está um município muito grande, né? Temos aqui, ó, BR-163, que corta a nossa cidade, ó. Temos aqui, ó, o Parque Florestal.
Catedral Sagrado Coração de Jesus, temos ó, o Hotel Ibis, MG Papelaria que aparece, então são alguns destaques da nossa cidade. Vamos verificar aqui o que a gente consegue ver do Street View. O que será que tem da nossa cidade? Ó? Daí você vai ver várias fotos também, ó. Clicando lá na primeira imagem, você vai ver diversas fotos aqui da nossa cidade, ó. Catedral, com o pôr do sol bem bonito. Temos aqui o nosso Parque Florestal. Aqui nós temos lá a Avenida das Acácias, com a Júlio Campos. Então, vamos aqui ó, na Street View e 360. Então, aqui nós temos somente uma foto, que aparece a nossa catedral. Então, a mesma coisa, ó, você consegue olhar o entorno dela ó, e perceber como que é essa realidade, né, aqui da internet. E aí? Gostaram dessa experiência? Voltando aqui para a nossa apostila, agora nós vamos na seção Construindo Conhecimento. Então, agora nós vamos entender quais são as diversas maneiras de a gente observar um objeto, né? Qual que é o nosso ponto de vista ao observar um objeto, uma paisagem, né? Uma casa, enfim. Então, quando vamos fazer uma representação de um objeto ou de um lugar, é preciso decidir o ponto de vista que essa representação terá. O ponto de vista corresponde à posição do observador em relação ao que está sendo observado. Então, qual que é o seu ponto de vista? Como que você está posicionado em relação ao seu objeto que você está observando? Você está de frente, você está de lado, você está de cima para baixo? Como que você está? Então, olha lá. Ele traz aqui os exemplos para nós. Ó. Por exemplo, se pedirmos para que você desenhasse a sua sala de aula, qual seria o ponto de vista que você escolheria? Então, pensem aí, como que vocês desenhariam a sala de aula de vocês? Você desenharia a sala de aula vista de frente, como nessa imagem? Então, você está sentado na sua carteira, você vai olhar o que tem na frente de você e vai representar como nessa imagem aqui. Ou você vai representar ela, você vendo ela de cima e de lado, como nessa imagem aqui, ó. Então, aqui nós temos uma visão de cima e de lado, né? Então, além de eu estar olhando de cima, eu estou olhando ela de lado também. Ou você desenharia ela de cima para baixo, como nesse exemplo aqui, ó. Então, você imaginando, né? Claro que você não tem como subir lá em cima da sua sala de aula, mas você vai pensar como seria visto tendo essa visão de cima. Então, você desenharia ela dessa forma aqui? Então, cada uma dessas representações corresponde a um ponto de vista que são os seguintes. Então, olha lá. Nós temos a visão frontal, que é quando observamos um objeto ou um lugar de frente. Então, visão frontal é quando eu olho aquele objeto de frente. Aí eu tenho a visão oblíqua, que é quando observamos um objeto ou um lugar do alto e do lado. Então, oblíqua é do alto e de lado. E a visão vertical é quando observamos né, um objeto ou um lugar de cima para baixo. Então, eu estou em cima e eu estou olhando lá para baixo para desenhar esse objeto. É a mesma coisa de eu estar de pé, olhando para o chão, o objeto que está lá. Então, olha aqui, nós temos um exemplo, ó. A visão frontal, ó, como que ela está olhando o urso. Eu tenho a visão aqui, ó, oblíqua, que é a visão de cima, né, de lado. E eu tenho a visão vertical, que é de cima para baixo. Então, você percebe que ela colocou, ó, o ursinho no chão e ela está olhando de cima para baixo. Agora, você vai fazer uma atividade que você vai fazer mais ou menos como essa menina fez aqui, ó. Você vai escolher um objeto do seu material escolar. Pode ser uma caneta, pode ser um lápis, pode ser seu estojo, pode ser um livro, o que você quiser. Então, nos espaços a seguir, você vai representar o objeto segundo as visões indicadas. Então, na letra A, você vai desenhar esse objeto vendo ele de cima para baixo, na visão vertical. Então, você vai colocar ele no chão e você vai ficar de pé e vai olhar para ele. Como que você está vendo esse objeto? E você vai fazer a representação dele. Depois, você vai olhar, vai colocar nesse objeto em cima da mesa e vai olhar ele de frente, com a visão frontal, né? Ou a visão horizontal, que a gente chama também. E na letra C, você vai colocar esse objeto também em cima da mesa e vai olhar ele de cima, meio que de lado. Então, qual que vai ter a visão você olhando ele de cima, meio que de lado, tendo a visão oblíqua. Aí, agora, você vai responder essas atividades aqui, ó. Observe as imagens e depois responda. Então, ele traz, né, um furgão em 3
pontos de vista diferentes. Na letra A, qual das imagens representa o furgão na visão oblíqua, ou seja, visto de cima e de lado? Depois, na letra B, você vai circular de vermelho a imagem que representa o furgão visto na vertical. Então, você vai observar, é a imagem 1, a imagem 2 ou é a imagem 3? Então, você vai fazer um círculo. Se você não tem um lápis vermelho, pode circular com o seu lápis mesmo, ok? E a letra C, você vai fazer um X no número da imagem que representa o furgão visto de frente. Então, você olhando ele de frente, qual que você enxerga? Como que você poderia estar observando esse objeto de frente? Ele está na imagem 1, na imagem 2 ou na imagem 3? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Um beijo e até a nossa próxima aula.